Deus que criou o homem ou o homem que criou Deus? Do ponto de vista das ciências sociais, é muito provável que as sociedades tenham criado as suas divindades. A religião não é só acreditar em Deus, é uma forma de explicar o mundo, com divindades ou sem divindades. Ela traz esse sentido para a sociedade. E é evidente que muitas vezes a gente tem instituições se aproveitando dessa estrutura de sentido para criar projetos de poder. Rafael Rodrigues. Ele é sociólogo, pesquisador, professor e mestre em ciências sociais. Hoje vamos falar sobre religiões, Deus, ciência e como as religiões têm o poder de mudar a sociedade. Se todas as religiões assim caírem por terra, a gente descobre que Deus não existe. A sociedade iria entrar num caos assim? Muitos filósofos foram por esse caminho. Menos importante do que a existência de Deus era o fato das pessoas acreditarem em Deus. O fato das pessoas acreditarem em Deus daria uma certa noção de moralidade para as pessoas que sem a existência de um Deus julgador, talvez elas não teriam. De certa maneira, as religiões nos estimulam a certos comportamentos e que necessariamente podem ser mais pacíficos ou menos pacíficos. Então, ou seja, ser religioso não é sinônimo de ser um bom cidadão. Deus que criou o homem ou o homem que criou Deus? Olha, a minha área de especialização é a sociologia da religião, né? Ou seja, entender os impactos sociais da religião, né? O que a religião causa na sociedade. Então, essa é uma pergunta um pouco capciosa para mim, né? Então, ou seja, se Deus cria a religião ou pera, acho que essa pergunta tinha sido outra, né? Se Deus cria o homem cria Deus? Então, nesse sentido, é para mim muito complicado, porque quando a gente fala sobre homem, né? A despeito da carga um pouco machista, né? Dessa expressão, o que a gente está falando são sempre sobre a sociedade, né? Exato. Homens são os humanos, né? Os humanos são a sociedade. Então, é Deus que cria a sociedade ou a sociedade cria Deus, né? Isso é um debate filosófico, isso é um debate científico de longuíssima duração, mas o que a gente pode perceber? Que, de certa maneira, né, você vai ter correntes que vão dizer que não necessariamente, né, a ciência ela é essencialmente ateia, né? Ou seja, ela busca explicações sem a existência de Deus ou de algo metafísico que explique de fora, né? Então, ou seja, a ciência, por princípio, ela é ateia, né? Então, ou seja, do ponto de vista das ciências sociais, a gente pode dizer que é muito provável que as sociedades tenham criado as suas divindades por meio das suas necessidades mais imediatas, né? Então, a gente tem que lembrar que, se a gente for ver bem, a realidade é bastante assustadora, né? Para todos nós, né? Porque você imagine, sei lá, o mundo sem a meteorologia e um humano vendo um raio na frente dele, ou ser atingido por um raio, ou ver uma pessoa sendo atingida por um raio, né? Isso é uma experiência assustadora, né? Com a experiência da morte, né? Com a experiência do nascimento, ou seja, viver de um certo sentido traumático, né? Então, ou seja, a realidade é muito assustadora. Então, quando você começa a criar as crenças, as religiões, de certa maneira você está criando as primeiras interpretações sobre esse mundo caótico, assustador, né, que nos ameaça. Então, quando você cria uma crença, você, de certa maneira, amortiza esse terror e começa a entender, de certa maneira, o mundo. Torna esse mundo que parecia imprevisível, de alguma forma, previsível. Então, você começa a descobrir que o ano tem algumas estações, que o tempo é cíclico, que existem certas mudanças no espaço. Então, esse tipo de crença, né? Porque a religião não é só acreditar em Deus, né? Mas é uma forma de explicar o mundo com divindades ou sem divindades, mas é produto dessa crença, né? Então, as crenças ajudam a tornar esse mundo um pouco mais lógico, um pouco mais previsível. Então, essa pessoa não morreu, ela está indo para uma outra vida. E isso que está acontecendo agora é porque Deus está bravo, porque Deus está contente, percebe? Você começa a dar uma certa ordem para o aleatório, uma certa ordem para o caos. Então, em certo sentido, a gente pode dizer que os humanos criam Deus, a divindade, a sua explicação para o mundo. Mas também a gente pode dizer o contrário, né? Porque, de certa maneira, as divindades, as interpretações que nos antecederam modam o nosso jeito de ver o mundo, certo? Porque eu cheguei aqui, já tinha a ideia de Adão, Eva, já tinha a Bíblia escrita, já tinha o Alcorão escrito, já tinha a Torá, já tinha uns outros tantos livros, né? A gente está no século XXI, então, ou seja,
já passou muita água nesse moinho, né? Uhum. Então, ou seja, de certa maneira, a gente também é produto dessas divindades, dessa imaginação coletiva, que pode ter sido criada por um deus ou não, mas o que é mais interessante é que é isso, né? Nós somos essa mistura, um pouco criadores e um pouco criatura desse fenômeno religioso. E é interessante porque talvez se não fosse religião a gente não tava aqui agora, né? Por que você acha isso? Eu tô lendo aquele Sapiens lá, né, do Harari, e aí ele fala que a religião teve papel fundamental, assim, no crescimento da sociedade como um todo, né? Porque a sociedade se uniu a um propósito maior, né? Ele chama de mito compartilhado isso daí. Uhum. Não, e tem muita razão, né? Se você for ver o que é a religião, né? Como é que surge a religião? Tem um sociólogo francês, o Émile Durkheim, que vai dizer que a religião nasce a partir da efervescência das relações sociais. E é legal essa expressão, né? Efervescência. O que é isso? Pensa, o que é efervescente? O eno. O eno é efervescente. O que é Eno? Você nunca tomou eno? Não. Eno é quando você tá com um problema no estômago. Remédio, assim. Só que você joga ele na água, é uma Aquela pastilhazinha. pastilha, sei. Aí você joga aquela pastilha na água e ela começa o quê? A fazer um processo de efervescência. Então, ou seja, é como se das relações sociais, o nosso contato dia a dia, no cotidiano, com as pessoas, fosse criando uma espécie de efervescência entre a gente e que, de repente, cria uma química social que vai criando o quê? Crenças, rituais, significados. Então, o Durkheim vai dizer, a religião nasce dessa efervescência das relações. E eu acho muito interessante pensar isso, porque no fim das contas é isso, né? A gente está sempre em busca de significado para a nossa existência. Né? Então é correto a gente afirmar que as religiões moldam a nossa sociedade, né? Elas moldam, elas formatam a nossa sociedade, né? O jeito que nós vemos o mundo, as coisas que nós valorizamos, as coisas que nós não valorizamos, em geral tem a ver com o fenômeno religioso. E, cara, com base nisso, tipo assim, a gente não dá pra observar que elas foram utilizadas ou talvez até disseminadas assim, né? Com mais força por conta desse controle que a religião teria da sociedade. Você acha que a religião A religião, a gente sabe que ela molda a sociedade, né? Portanto, ela tem poder. Sim. Será que isso não foi abusado na história? Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Eu acho que assim, é difícil a gente dizer sobre abuso, porque abuso, se a gente coloca um termo de abuso, a gente está colocando uma escala do que seria o aceitável do não aceitável. Eu acho difícil a gente chegar nessa conta quando a gente olha para a história, né? Porque a história é jogo jogado, né? É o que aconteceu. Então, ou seja, de certa maneira, é muito difícil a gente julgar a história, né? Porque, de certa maneira, a sociedade nasceu do fenômeno religioso. E o fenômeno religioso não está separado da sociedade. Ele é consubstancial, ele está na mesma essência, né? Então, ou seja, se a gente for ver, por exemplo, um historiador muito interessante das religiões, que é um historiador romeno chamado Mircea Eliade, ele vai mostrar, por exemplo, que se não fosse a religião, se não fosse o fenômeno religioso, possivelmente nós não teríamos as orientações espaciais. Norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. Por quê? Porque geralmente essas noções de espaço foram criados a partir de certos pontos religiosos. Então, por exemplo, até hoje, né? Se você for olhar qual é o marco zero da cidade de São Paulo. O colégio dos jesuítas lá. Não, é a Catedral da Sé, que é perto ali, né? Mas é na frente da Catedral da Sé. A Catedral da Sé é o quê? Ela é a sede da Igreja Católica em São Paulo. Então, ou seja, nós nos orientamos, todos nós, o nosso Waze, ele não precisa ser católico, né? Ele não precisa ter nenhuma religião, mas ele se orienta a partir desse marco zero, que é definido pela Igreja Católica. Então, ou seja, as nossas noções de espaço, quantos quilômetros nós estamos de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou de qualquer outro lugar, e o quanto tempo a gente leva, tem a ver com o fenômeno religioso. Então, a religião dá um certo sentido, formata a nossa realidade,
de algum jeito, que torna esse mundo sem sentido, aleatório, caótico, imbuído de algum tipo de sentido, né? E sentido nos dois sentidos, né? É interessante pensar na palavra sentido porque ela tem múltiplos sentidos, né? Mas só para a gente ficar em dois deles, né? A gente pode dizer que a religião, ela dá um sentido moral, ou seja, a gente tem um sentido moral, a religião cria certas categorias pra gente, do que é certo, do que é errado, do que é aceitável e do que é não aceitável, né? Regras de convivência, e também ela cria uma série de orientações da vida, né? Como você deve seguir. Então, ou seja, aí eu acho que é o segundo sentido do sentido, né? O sentido orienta a gente, né? Vai pra cima, vai pra baixo, sobe, desce, para, avança. Então a religião, ela traz esse sentido para a sociedade. E é evidente que muitas vezes a gente tem instituições que aí sim entram no que você estava falando, né? Que religiões que acabam se aproveitando dessa estrutura de sentido para criar projetos de poder, né? Então existem religiões que aproveitar melhor no sentido de serem mais controladoras, né? Tiveram um controle mais efetivo, né, dessas massas, dessas culturas, e outras que foram mais brandas, que não procuravam esse tipo de controle massivo, né? Então tinham controles mais brandos. Então talvez seja isso, entendeu? Então a religião, de certa maneira, é essa mistura, né? É essa dor e delícia, né? Ela ajuda porque nos dá sentido, mas ao mesmo tempo formata a nossa realidade, diminui muitas vezes a nossa noção de mundo, ao mesmo tempo que também pode ser expansão. Então, tá no meio do caminho. Isso é muito interessante, mas assim, ciente de que, como você disse, ela orienta, né, e traz um sentido moral pra gente e tal, será que se todas as religiões, assim, caírem por terra, por algum motivo, assim, a gente descobre que Deus não existe, a sociedade iria entrar num caos, assim? Olha, muitos filósofos foram por esse caminho, né? Estão dizendo que o mais importante, menos importante do que a existência de Deus, de fato, era o fato das pessoas acreditarem em Deus. Então, ou seja, porque o fato das pessoas acreditarem em Deus daria uma certa noção de moralidade para as pessoas que sem a existência de um Deus julgador, talvez elas não teriam. Essa é a visão de alguns filósofos, né? Principalmente filósofos do passado, né? São Tomás de Aquino vai seguir por esse caminho, né? Dizendo que a religião é um fator inevitável para o controle da moralidade. O que você acha disso? Eu acho que, assim, se a gente partir dessa ideia, a gente vai imediatamente chegar na ideia de que os ateus são os mais propensos a cometer crimes, por exemplo. O que não é necessariamente uma realidade. Mas será que, por conta do contexto social que a gente vive hoje, a religião já moldou meio que a sociedade? Os ateus, assim, eles não têm que se adaptar a esse ambiente? Então, se a gente partir dessa ideia, a gente vai partir de que os ateus não têm uma moralidade. E que a moralidade deles é só uma convenção social. Entende? Como se eles fossem possíveis criminosos, mas que eles já estão constrangidos por uma moral cristã que protege eles, entendeu? Mas será que não é isso? Eu acho que não. Acho que é uma simplificação muito perigosa pra gente fazer, entendeu? Porque o que acontece? Porque o inverso também te vê que não é verdadeiro. Porque os religiosos também não são pessoas que não cometem crimes, né? Flor de Lis que eu diga. Se você pegar o caso Flor de Lis, pastora, lembra do caso dela lá? Matou o marido com os filhos. Então, ou seja, ser religioso não é sinônimo de ser um bom cidadão. Percebe? Não é uma senha automática. Assim como o inverso também não é verdadeiro. Mas talvez se a gente pegar a porcentagem, talvez a maior parte seja, né? O quê? Seja uma boa pessoa nesse sentido. Então, mas você não consegue dizer, por exemplo, que os ateus são menos boas pessoas do que os religiosos. Não, pelo fato de com acreditar certeza. em Deus ou não. Entende? Sim. Então, por isso que eu acho que é nesse sentido que eu acho que é uma hipótese, um falso debate, né? Um falso debate, porque o que acontece, né? O que a gente percebe é isso, né? Pessoas religiosas tendem a cometer crimes da mesma forma que pessoas não religiosas. Então, ou seja, essa variável não é tão importante. Agora, o que a gente percebe é que, de certa maneira, as religiões nos estimulam a certos comportamentos. E que necessariamente podem ser mais pacíficos ou menos pacíficos. Então, se você pensar, por exemplo, que os muçulmanos, que hoje são exemplo de um radicalismo, né? O estereótipo, né? A gente tem um estereótipo de que o muçulmano ele é um proto-terrorista, né? As pessoas têm essa ideia, né?
Então, ser muçulmano é homem-bomba, né? Então, ou seja, uma simplificação grosseira e que, se você for ver ao longo da história, não tem laço com a realidade. Por quê? Porque o muçulmano, né, principalmente no seu início ali, né, século VII, VIII, IX, no início da religião principalmente, e até mais recentemente, a gente pode dizer isso, eles eram muito mais tolerantes com os cristãos e os judeus do que o inverso. Então, por exemplo, os cristãos eram muito mais intolerantes com os muçulmanos do que os muçulmanos com os cristãos. Então, ou seja, haviam cristãos no território muçulmano e eles entendiam que a pessoa tinha o direito de ter a religião dela, ela só tinha que pagar um imposto a mais porque ali era um território muçulmano. Então, e em contrapartida, por exemplo, os muçulmanos davam pão para os mais necessitados na mesquita. Então, ou seja, você entende que é muito mais brando, por exemplo, do que era os muçulmanos em território cristão. Que esses caras ou não se falavam com eles, ou esses caras eram violentados, né? Então pensa assim, no mundo cristão, tem um livro interessante do Philippe Herriès, né? Chamado História da Vida Privada, que ele mostra isso, né? Se um raio caía na casa de um não cristão, né? Ou sei lá, se um raio caía, o cristão falava, é culpa do judeu, é culpa daquele outro ali que não é da minha religião. E eles atacavam aquele cara, batiam nele, matavam o cara eventualmente, entendeu? Então o cristão era muito mais intolerante com as outras religiões do que o seu inverso. Então, ou seja, qual que é a religião mais cidadã, sabe? Então, ou seja, por isso é interessante não olhar a religião no abstrato, mas no concreto, né? Então existem religiões que são mais pacifistas que outras em momentos e lugares diferentes. Então, por exemplo, foi a partir muito da democracia cristã, por exemplo, que você vai ter vários movimentos de bem-estar social na Europa, várias iniciativas socialistas, né, por conta do cristianismo, e ao mesmo tempo antissocialistas, anticomunistas dentro do próprio cristianismo. Então, ou seja, mesmo a mesma religião caminha por sentidos diferentes. Mas assim, se a gente pegar, por exemplo, os judeus, a maioria não come carne de porco, por exemplo, né? Uhum. Porque, de alguma forma, lá a religião fala pra não comer. A chance do judeu não comer carne de porco é muito maior do que de comer, certo? Sim. Porque a religião fala isso. Uhum. A mesma coisa, na minha opinião, é no caso do ateísmo. A chance do cara fazer algo errado, não crucificando ateus, etc. Eu já fui ateu, inclusive. Hoje me considero agnóstico, mas assim, cara, a chance de um cara que não tem um conjunto de regras ali cometer algo... Porque assim, pra alguns, se Deus não existe, tudo é permitido, né? Então, às vezes, a chance do cara cometer algo é maior do que... Não tô falando que ele vai cometer, mas é maior do que um cara que segue um conjunto de regras e fala, não faça isso, né? Uhum. O que a gente pode pensar sobre isso é de que talvez, assim, o que se está imaginando é que o que se crê é o que se pratica. Não é verdade? Então, ou seja, eu acredito em Deus e acredito que tem um conjunto de regras e eu vou seguir esse conjunto de regras. O que nem sempre é verdade, né? Na vida real, às vezes você acredita naquilo e você faz o contraditório, né? Então, ou seja, tem médico que é fumante, né? Então, ou seja, você tem pastores que acreditam muito que Deus pode ser punitivista e ele mesmo comete atos que a própria religião dele condenaria. Entendeu? Então, ou seja, a realidade é mais contraditória do que a gente costuma assumir. Então, quando eu digo isso é o seguinte, muitas vezes você vai encontrar um ateu que tem muito mais, respeita muito mais os princípios de um religioso do que muitas vezes um religioso, percebe? Por quê? Porque é contraditório. Porque a gente não segue as regras, não é porque a gente participa de uma religião que a gente aceita aquele pacote completo da religião, entende? Então, por isso que tem um trabalho muito interessante de uma colega minha, Viviane Costa, que estudou traficantes evangélicos. Então, ou seja, e aí todo mundo, nossa, mas traficante evangélico... Que doideira, cara. Não é errado isso e tal, mas assim, incoerência não é privilégio dos evangélicos. A incoerência é um privilégio do humano. Todo humano é contraditório, né? Você quer emagrecer e tá comendo chocolate, né? Você quer estar saudável, mas ao mesmo tempo você fuma. Percebe? Então, ou seja, a vida é mais incoerente e contraditória do que a gente costuma assumir. E isso acontece com religiosos e não religiosos. Sim. Tá?
Então, agora, o que o ateu tem de diferente talvez seja uma crença que ele não compartilha. Talvez uma delas, né? E tem aquilo, né? Tem uma frase que diz, né, que a diferença do ateu para um cristão, por exemplo, é que eles só não acreditam em menos um Deus, né? Porque os ateus... Eu já vi isso. Entre o ateu e o cristão também, todo mundo é ateu de algum tipo de ateísmo. Entende? Todo mundo é ateu de algum Deus que você acha que não é Deus. Entende? Então os ateus só foram um pouquinho a mais, só foram para mais um. É verdade, cara. Então você acha que não aconteceria assim uma barbaridade na sociedade se a gente descobrisse que Deus não existe, por exemplo? Então, eu acho que assim, eu gosto muito de ir para fatos concretos, né? E nunca houve uma sociedade em que houvesse sido superado a religião de toda forma. A gente nunca viu isso, né? Então, no século XIX, por exemplo, essa era a grande sensação da filosofia, né? Era anunciar que a religião estava morrendo e que a gente viveria um mundo sem religião. Isso, Nietzsche foi para esse caminho, Marx foi para esse caminho, Freud, em certo sentido, foi para esse caminho. Mas a verdade é que o fato concreto é a religião continua existindo e continua existindo com a mesma força de antes. Então, a gente sempre existiu num lugar, né, no espaço-tempo, em que havia um conjunto de crenças, ritos e rituais, entendeu? Religioso. Mesmo entre os ateus, né? Porque a religião não é só acreditar em Deus, né? É um conjunto de explicações que muitas vezes você não tem uma prova imediata, mas você acredita. Então, ou seja, isso já é um fenômeno religioso. Sim. E tem muito ateu que vive o ateísmo de forma quase que religiosa, né? Então, não sei se você já conheceu alguém assim, que é muito radical, Já, que total. defende a causa ateísta. Tenta converter os outros para ateísmo. Percebe? Então, ou seja, até que ponto aquilo ali também não é uma religião? Entende? Porque, na verdade, religião pode até ser um conjunto de crenças, de certa forma. Pode, né? A gente costuma dizer que, assim, né? Em termos simples, a gente pode dizer que a religião é um conjunto coerente de crenças, ritos e rituais, né? A crença são as ideias, né? Um conjunto mais ou menos organizado de ideias que explicam uma determinada realidade. Então, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, por que o outro está do outro lado, ou seja, isso são crenças, né? Formas imaginativas de explicar o mundo que nós vivemos, né? Em seguida, essas crenças elas são materializadas em algo, que não dá só para ser uma atividade intelectual. Então, você materializa essa crença de alguma forma. Como? A partir do rito. Sim. Então, o rito é o batismo, é a Eucaristia, é o passe, é a oração. Percebe? Essas coisas são gestos, né? São ações que materializam a crença, né? Então, ou seja, existem os ritos. E o que é o ritual? O ritual é o conjunto coerente de ritos e crenças. Então, quando você vai numa missa, tem um conjunto de ritos sendo feito ali. Quando você vai numa sinagoga, você vai ter um conjunto de ritos ali sendo praticados. E esses ritos são lastreados por uma crença. Entende? Então, quando a pessoa, sei lá, ela é evangélica, ela vai tomar a Santa Ceia, né? Quando ela toma aquela uva e aquele pão, não é porque é a uva ou o pão, é porque eles representam uma crença da ressurreição de Cristo e de que aquele símbolo, né, mostra de que eles partilham daquele mesmo momento, daquele mesmo movimento que os primeiros apóstolos fizeram no dia que Jesus foi traído, e aí ele segue para a crucificação. Então, entende? Então, ou seja, aqui tá as três coisas juntas, né? A crença, o rito e o ritual. Então, a religião seria isso. Dá para ter uma religião ateia? Seguramente, né? Então, ou seja, existem crenças, por exemplo, de que Deus não existe, de que a ciência pode explicar todo mundo, de que a religião, né, a religião fideísta é um problema para a humanidade. São crenças. A ciência é uma religião, então? Olha, aí é um bom debate também, né? Porque o que a gente tem, né? A gente tem duas visões sobre isso, né? Do ponto de vista das ciências sociais, né? De um lado, que é mais ligado com os ingleses, né? Com os anglo-saxões, né? Ingleses, americanos, que vão dizer que a ciência, ela nasce como uma espécie de ruptura com a religião. Então, ou seja, a ciência percebeu que a religião não tinha as melhores respostas para o mundo, porque ela não tinha critérios objetivos para explicar o mundo, então que era necessário criar um conjunto, um saber, uma produção de conhecimento que pudesse, de alguma maneira, ser comprovado, verificado. Ou seja, ao contrário do argumento de autoridade da religião. Sim. Que é aquele negócio, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas você fala, mas como? Qual é a lógica disso? Não, crê. Aceita.
Então, para esse conjunto de filósofos e cientistas sociais, a ciência surge como uma espécie de rebelião contra a religião. Fala, a religião não sabe o que está falando, né? E você vai ter um segundo grupo, que é o segundo grupo que é mais ligado aos franceses, que vão entender que a ciência, a religião, de certa maneira, com equívocos e problemas, enfim, ela, de certa maneira, cria um certo conhecimento sobre o mundo, um certo conhecimento sobre a realidade. E que, de certa maneira, a ciência é uma sofisticação, ou seja, não é uma ruptura, é um desenvolvimento das crenças religiosas. Então, se a gente usa categorias como tempo e espaço, essas categorias hoje, que são orientações científicas, para a gente se entender o mundo, né? Qual século nós estamos, qual é a distância que nós estamos das estrelas, dos astros e entre a gente. Ou seja, essas escalas de tempo nasceram de categorias religiosas. Então, de certa maneira, para esse grupo, para essa corrente, a ciência seria uma continuidade da religião e numa ruptura. Então, você tem essas duas escolas, entendeu? Hoje, eu acho que é um pouquinho dos dois, né? É um pouquinho de cada. A ciência é uma ruptura da religião, porque ela cria novos métodos, ela tenta desmistificar o argumento de autoridade, né? E por isso que a ciência usa muito a matemática, né? Porque a matemática é a prova de argumento de autoridade, né? O que é argumento de autoridade? Eu falei, acredita em mim. Por exemplo, né? Mas por que é a prova? Por que ela é a prova? Porque a ciência, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, não segundo São Pitágoras, versículo 4, capítulo 3. Entende? Não é. Porque 2 mais 2 é igual a 4, porque se você juntar 2 unidades de uma coisa e juntar com outras 2 unidades, isso vai dar 4 unidades. É verificável. Você não precisa de uma outra, você não precisa acreditar em mim. É só fazer demonstração. Pega 2 livros, mais 2 livros vai dar 4 livros. Pega 2 planetas. Tipo, 4 foi um número inventado pela gente só pra metrificar o que é de fato, né? O padrão da natureza. Um padrão ali. Exatamente. O número é uma abstração, né? Sim. Você não tá lá lavando seu quintal e acha um 2 lá, né? Achei um 3 aqui perdido. Não é assim, né? Porque o número é uma abstração de padrões da natureza. Então, ou seja, a matemática ela é uma linguagem que nos ajuda a entender esses padrões sem ter um argumento de autoridade. Então, a ciência, por isso que ela gosta tanto de se matematizar. Porque quanto mais ela se matematiza, menos ela depende de um interpretador, de um atravessador. Então, assim, acredita em mim, que eu sou um grande intelectual, porque eu tenho um título, etc. Então, nesse sentido, a religião, de certa maneira, destoa da ciência. Porque a religião depende muito do argumento de autoridade, né? Você não vai acreditar na Bíblia, você não vai acreditar no Papa, entendeu? Então, ou seja, a religião demanda uma certa boa vontade da pessoa. A pessoa precisa acreditar um pouco de que Jesus morreu, ressuscitou, nasceu de uma virgem, percebe? Ele demanda uma certa boa vontade, né? Ou seja, uma dose de fé ali, né? E a ciência procura, então, argumentos que não se baseiam na fé. Então, nesse sentido, é uma ruptura. Mas, ao mesmo tempo, a religião é uma certa continuidade. Por quê? Porque, de certa maneira, as pessoas ainda são viciadas em procurar sentido. E, de certa maneira, o conhecimento científico ainda se baseia em certos argumentos de autoridade. Né? Esse exemplo que eu acabei de dar. Né? Mas, cara, eu sou doutor. Você quer discutir sociologia comigo? Eu, doutor, piriri, pororó. Né? Então, a ciência costuma também usar esse fenômeno. Por isso que, assim, eu acredito que a ciência tenta se desvincular da religião. Mas, no fim das contas, ela ainda está profundamente arraigada no fenômeno religioso. Por isso que eu acho que é um pouquinho dos dois. E você acha que o avanço na ciência é proporcional ao número de pessoas, de ateus que vem crescendo, assim, no mundo? Porque eu tava vendo uns dados, cara. Por exemplo, em 2020, a gente atingiu aí um número de 7% de ateus aí no mundo. Tem de 450 a 500 milhões, né? De acordo com a faculdade de Oxford lá. Isso, sei lá, imagino que 1000 anos atrás não era esse número. Você acha que ele vem crescendo por conta do avanço da ciência? Em certo sentido, a gente pode dizer que sim. Mas tem uma coisa, né, que sempre houveram descrentes. Toda sociedade você vai ter pessoas que acreditam mais e pessoas que acreditam menos. Então, a gente pode dizer que a gente nunca teve dados, né, para mostrar o quanto, sei lá, existem descrentes entre os muçulmanos, entre os hindus, mas seguramente tem pessoas ali que não acreditam naquele pacote todo, percebe? Mas agora, de fato, você tem razão que os ateus têm crescido. E tem crescido muito por quê, né? A gente pode
aqui a título de hipótese, né? Não só pela ciência. É uma discussão na academia isso. Não, é uma discussão, mas ainda é muito para se pensar, né? Porque o que vai acontecer, né? O contato com outras culturas, de certa maneira, faz com que aquelas certezas que você tinha muito arraigadas sobre o mundo acabam sendo relativizadas. É inevitável. Quando você tem contato com uma outra cultura, você percebe que eles fazem as coisas de um outro jeito, pensam o mundo de outra forma, valorizam coisas que muitas vezes você não valoriza. Sim. Então, ou seja, de certa maneira, né, com o processo do pós-Segunda Guerra Mundial, o contato com novas culturas, até a recente experiência de globalização que a gente viveu, a gente viu contato com outras culturas de uma forma um pouco mais facilitado, né? A gente viu filmes, né, sobre culturas que a gente nunca via. Hoje a gente assiste, sei lá, na TV, passa filmes chineses, né? Passa filme indiano, tava passando outro dia ali um filme indiano. Então, a gente começa a ter contato com outras culturas e isso, de certa maneira, mostra que aquilo que às vezes a gente tem muito certo, de que a vida é assim, de que o homem é assim, a mulher é assada, de que o mundo é dessa maneira, de certa maneira, o contato com outras culturas faz com que essas certezas entrem em xeque, né? Então você tem isso. Então a globalização é um fenômeno importante, a globalização cultural é um fenômeno importante para a gente ver como o trânsito religioso vai acontecer. E também outras coisas, né? Então, por exemplo, o avanço da ciência, a mudança nos meios de informação. Então, a internet vai criando, né, formas de você conhecer o mundo de um jeito que muitas vezes a religião, né, acaba não trazendo as mesmas explicações. Então, ou seja, muita gente não sabia, ela não acreditava em tudo aquela religião que ela participava, mas de repente ela começa a ver no Facebook dela, nas redes sociais, que existe algo chamado ateísmo. Ela fala, eu sou ateu, entendeu? Então, ou seja, acabou virando... A informação, né, ficou mais acessível e que antigamente o pessoal não tinha tanto acesso, hoje... E elas tiveram mais acesso à informação. Então, percebe? Não é só a ciência, né? Mas é a multiplicação da informação que vai fazendo isso. E vai fazendo também um outro movimento, né? Que é pessoas, né? Diante desse fluxo de informações e noções do mundo, né? De que o mundo é maior do que a gente costuma ver, né? Também faz com que algumas pessoas se tornem mais fundamentalistas em relação à sua religião. Então, ou seja, começam a perceber coisas que ela nunca tinha visto e ela fala, não, peraí. A gente precisa proteger os nossos dessa imundície que se tornou o mundo. Que exemplo você pode dar assim pra gente entender? Por exemplo, você pode ver as religiões fundamentalistas. Você tem hoje, por exemplo, tanto... Uma religião fundamentalista é aquela que acredita, por exemplo, em cada palavra da Bíblia. É um exemplo. Ou do Alcorão, Sim. ou de algum determinado texto. Então, o fundamentalismo tem a ver com isso, né? Como é que o fundamentalismo nasce, né? O fundamentalismo nasce no final do século XIX, nos Estados Unidos, principalmente entre os protestantes. E por que acontece isso? Porque tinha ali uma formação na teologia alemã, principalmente, né? Um cara chamado Karl Barth, um teólogo, que vai começar a criar aquilo que se chama uma perspectiva histórico-crítica da Bíblia. Então, ou seja, eles dizendo o seguinte, olha, a gente tem que ler a Bíblia como um documento histórico. Então, quando a gente lê esse documento histórico, a gente percebe que tem coisas que não se adequam ao tempo presente. Então, a gente tem que ler a Bíblia no seu contexto histórico. Uhum. E aí, essa teologia vai ganhar muita força. O que vai acontecer? Um conjunto de teólogos americanos vão falar, não, peraí, isso aqui já está virando bagunça. Quem que determina o critério se a palavra de Deus vale ou não vale? A palavra de Deus é eterna. Então, se começam a publicar uma série de textos chamados Fundamentos da Nossa Fé. E aí, esse grupo de pessoas vão começar a ser chamadas de fundamentalistas. Isso que época, Rafael? Final do século XIX, né, nos Estados Unidos. Bem recente. Né? Então, e por isso que é interessante, né? Porque quando a gente pensa em fundamentalismo, a gente acha que sempre existiu há milênios, e que esse grupo é coeso, radical, sempre foi assim. Não é, né? Tem um historiador britânico famoso, né, o Eric Hobsbawm, que ele fala, né? Não existe nada mais moderno do que o fundamentalismo. Entende? Ou seja, porque o fundamentalismo nasce como uma da ressaca da modernidade. Entende? Chega assim, não, a modernidade está chegando até na Bíblia, né? Então para. O relativismo cultural está chegando até as escrituras, até as crenças fundamentais da nossa fé. Então para aí. A gente precisa fazer uma ofensiva. A gente precisa voltar a defender o texto sagrado como sagrado, e como não precisa de interpretação, ele se interpreta a si próprio. A gente não pode aceitar nenhum tipo de relativismo, a gente tem que ser duro nisso. Percebe? Ou seja, como uma resposta à modernidade. E houveram críticas em relação a esse fundamentalismo na época?
Muito, né? Mas ele vai ganhando força. Por quê? Porque ele é uma forma simplificada de explicar os problemas do mundo. É mais simples do que você tentar interpretar a subjetividade ali. Exatamente. Então, por isso que o fundamentalista tudo é muito fácil, né? Então, ou seja, é fácil no sentido de o mundo é muito simples, né? Existem regras, elas são objetivas, siga isso. Tem que seguir. Tem um caso interessante, que agora eu não vou me lembrar, mas que era um grande um jovem muçulmano, né? Que era muito... depois do 11 de setembro, depois eu procuro o nome dele, mas ele era depois do 11 de setembro, ele foi muito em programas da Oprah, muitos dos grandes programas americanos, para dizer, né, defender a causa muçulmana, dizendo que, falou assim, olha, ser muçulmano não significa ser terrorista, né? Eu também condeno a ação deles, entendeu? Então, assim, não simplifiquem a realidade, né, dizendo que todo muçulmano é um terrorista, porque tem gente condenando isso, o islamismo não é isso. E aí o cara ia falando isso, foi em vários programas, se tornou um intelectual midiático, assim, bastante famoso na época, né, falando isso. E aí, o que acontece? Ao passar dos anos, ele terminou a vida dele, não sei se ele ainda morreu, mas eu lembro que em 2015, ele vai para o Iêmen e ele vai para uma religião fundamentalista, muçulmana. E ele fala, né, ele falou, eu tentei explicar que não era tão simples, né, mas o fundamentalismo religioso americano me mostrou que é simples mesmo, eles não querem saber. Eles não querem saber, então Caramba. se eles não querem saber, então eu vou pro outro lado, eu vou ser radical também. Porque não dá para conversar com os americanos sobre isso. Entende? Caramba. Então, ou seja, é interessante a gente ver isso. É Entendeu? interessante. O cara tava tentando mostrar ali que não era tão simples. Mas como ele foi vendo, né, que não tinha diálogo, ele falou, talvez seja simples mesmo. Os americanos não querem conversar, então vamos radicalizar. Então eu tô dizendo isso por quê? Porque, de certa maneira, fundamentalismo e modernidade andam juntos. O tempo inteiro. Entendeu? Então, ou seja, não existe um fundamentalismo antes da modernidade. E certamente esse fundamentalismo é alimentado pela modernidade. Tanto é que você pode ver, né? As religiões mais fundamentalistas, aí, evangélicas, né? Que a gente tem hoje, que tem uma influência enorme, né? Na política brasileira. O que você percebe no discurso delas, né? Boa parte desses religiosos foram para a política, né? Eles já vinham, né? Desde o início dos anos 2000 para a política, mas eles vão ganhar mesmo corpo, principalmente a partir da campanha de 2018, né? Que pela primeira vez os evangélicos vão se unir em torno de uma candidatura, como a do Bolsonaro. Mas o mais importante é o quê? É que eles se juntam dizendo o mal está solto. A gente precisa se livrar do mal maior, porque existe uma esquerda, né, que eles começam a imaginar, que é uma espécie de sinônimo do mal, que começou a criar relativismos morais entre, por exemplo, gênero. Então, ou seja, a esquerda agora está fazendo, né, com que a gente não saiba se a gente pode ser homem ou mulher, agora é tudo fluido. Aí que tá o problema pra mim, cara. E aí eles começam a criar uma ideia, então, ou seja, a própria noção de modernidade, porque isso não é a esquerda que está falando, necessariamente. Isso é a modernidade. A modernidade começou a questionar desses fenômenos. Por quê? Porque é o acesso a outras culturas, a outras realidades. E isso começa a criar uma certa indeterminação que, para a religião, gera uma certa angústia e uma necessidade de resposta imediata. Ou seja, isso aqui tá virando bagunça, é preciso voltar para os fundamentos. É homem, é mulher, percebe? O mundo é desse jeito. Então, para de pensar sobre isso. Entende? Então, a religião só tem isso como resposta porque a modernidade estava trazendo isso. E geralmente, então, as religiões fundamentalistas, elas têm mais poder sobre os crentes, então, nesse sentido. A gente pode dizer. Ela tem mais intencionalidade. Tem mais controle. Ela tá muito mais preocupada com a vida cotidiana dessas pessoas. Você pode dizer que sim. E será que esses caras realmente acreditam nisso ou eles usam só pra obter poder, assim? Às vezes é os dois, né? O cara, né? Não é mais ou menos isso? Assim, a pessoa acredita naquilo e, ao mesmo tempo, ela usa daquilo ali para o seu poder, né? Em geral, é isso, né? Não necessariamente, né? Por exemplo, se a gente for comparar, assim, com um vendedor de curso. Aqueles caras que vendem curso online de como ficar milionário. Às vezes o cara sabe que aquilo lá não vai dar certo. E só vende. Ah, tá. Isso pode acontecer. É que eu acho que, assim, quando a gente fala sobre religião, a gente está falando de algo que geralmente move o nosso mais íntimo, né? Então, ou seja, são as nossas questões existenciais mais profundas, a religião. É ou não é? Porque tem a ver com a morte, tem a ver com o sentido da vida, né? Tem a ver com o nosso propósito enquanto ser humano. Com certeza. Né? Tem a ver, muitas vezes, com as nossas relações sociais mais imediatas. Então, por exemplo, a religião geralmente tem a ver com a nossa família,
porque quando a gente é criança, né, em geral a gente vai seguir uma religião, não vai seguir uma religião, mas geralmente tem a ver com a nossa família, né? Então, ou seja, a religião toca nesse lado, muito mais íntimo, muito mais profundo do que qualquer outro ambiente que a gente possa estar. Então, ou seja, de certa maneira, o religioso toca nessas coisas. Então, é possível que você tenha pessoas que não acreditem? Evidente, a gente falou disso, né? Existem pessoas que são mais crentes e pessoas que são mais descrentes em relação aos postulados da religião. Mas é muito pouco provável que as pessoas acabem apenas tratando a religião apenas como uma forma de manipulação e de simulação. Quem manipula também é manipulado de alguma maneira por ela. Sim. Entende? Então, a gente não gosta, isso, a psicologia social traz muito isso, né? A gente não gosta de se ver contraditório. Então, ou seja, tem o Festinger, né? Não sei se você ouviu falar, um psicólogo social importante. O Festinger vai dizer Ele isso. é falecido? Ele é falecido. Mas ele vai ter uma produção intelectual bastante importante nos anos 70. Ele vai ser o criador da teoria da dissonância cognitiva, né? Que vai trazer o que? A ideia de que a gente não gosta de se ver contraditório. Então, ou seja, quando geralmente se apresenta uma contradição pra gente sobre a nossa ação e a nossa intenção, a gente geralmente tenta rebolar e criar algum discurso para não para concordar com a discordância, mas para tentar apaziguar a discordância. Sim. Um exemplo concreto, por exemplo. Você quer emagrecer, você tá falando que quer emagrecer, fala disso, aí chega lá e come no McDonald's. Aí alguém vê que você tá comendo e fala, pô, Cauê, mas você não falou que tava querendo emagrecer? Como é que você vai no McDonald's? É uma contradição, certo? Total. Aí o que a gente faz? Não, mas é que naquele dia eu tava mal. Eu precisava ter uma comida mais confortável, então o meu dia foi ruim e tal. Então, ou seja, você cria uma desculpa pra criar o quê? Um tipo de coerência pra sua vida. Entendeu? Então, ou seja, por que eu tô dizendo isso? Porque, de certa maneira, ninguém gosta de ser visto como contraditório. E a gente sempre vai procurar nos colocar numa situação de equilíbrio. Assim, não, existe uma coerência no que eu tô fazendo aqui. Não sou incoerente. Eu tenho um motivo para isso. E isso acontece também com os religiosos. Então eles tomam atitudes, muitas vezes essas atitudes não coadunam com seus valores originais. E o que ele vai fazer? Das duas, uma. Ou ele muda a atitude, ou ele reinterpreta os valores. Entende? Isso é a teoria da dissonância cognitiva do Festinger. Não, total, tô fazendo um advogado diabo aqui só pra tentar entender a situação. Agora eu vi um corte, cara, esses dias aí no Instagram, de um cara falando que Deus é geográfico. No sentido de que, assim, você tem muito, assim, 95% de chance a mais de ser cristão se você nascer num país cristão, por exemplo. Sei lá, tem uma estatística assim, se você nascer lá no Oriente Médio, a chance de você ser da religião islâmica ou muçulmana, alguma coisa... É islâmico? Islâmico ou muçulmana é mesmo. Tá. É uma chance alta também. Então, assim, a gente pode dizer que Deus é geográfico? Nossa, é ótimo. Acho que seguramente a gente pode dizer, né? Que, de certa maneira, existe uma territorialidade do sagrado. Então, ou seja, se você está num lugar, né, numa família, que tem uma determinada religião, é muito difícil que você não seja da mesma religião. Porque é como time de futebol, né? Se você está numa família, é muito difícil que todo mundo é corintiano, é muito difícil você querer ser palmeirense. Mas acontece. Agora, a religião não é só um jogo de futebol. A religião tem a ver com questões mais existenciais profundas. E também demanda um tipo de esforço muito grande para você sair dela. Então, ou seja, por isso que se a gente for ver bem, né, a religião ela tem a ver com uma questão geográfica, porque ela tem a ver com os espaços de sociabilidade das pessoas. Então, ou seja, tem muitos casos, eu já entrevistei muito disso, né, para pesquisas minhas de religião, que você percebia que muitas vezes muitas pessoas mudavam de religião por uma questão espacial mesmo. Eu mudei de casa. Que interessante, cara. Eu mudei de casa. Geralmente isso acontece em casos específicos, né? Por exemplo, católicos e evangélicos e católicos. Então, ou seja, a pessoa é católica, mora num lugar, muda para uma outra cidade, não tem uma igreja católica ali na região, ela acaba indo para uma igreja evangélica. Isso acontece com alguma frequência, né? É mais difícil com outras religiões, mas acaba acontecendo também. Então, ou seja, o espaço explica muito.
né? Então, ou seja, o fato de você ter uma igreja próximo da sua casa te faz ter algum tipo de aproximação com ela. Por exemplo, agora em festa junina, né? A gente está agora em junho, a gente está vendo um monte de igreja católica. Muitas vezes você não vai para a igreja, né? Mas você lembra da igreja numa festa junina. Onde tem uma festa junina? Numa igreja católica. A gente pode até puxar um pouco pra neurociência, né? Falando que o ambiente ali, ele vai te moldar nesse sentido, né? Porque você vai sentir muito mais recompensa por estar ali num lugar que você é abraçado coletivamente, né? O seu sistema de recompensa em relação à sociedade, né? Te dá um conforto ali, porque como a gente foi evoluindo, isso era muito importante, né? Então, o nosso cérebro dá a recompensa pra gente quando a gente tem esse conforto, né? Exato. No ambiente. Não, exato. E, por exemplo, uma coisa que a religião é muito forte, né? As religiões costumam ser muito fortes nisso, é no fator comunitário. Então, se você faz parte de uma religião, independente da crença que você tem, você sente que aquele lugar ali é um ambiente de acolhimento. Você pode ir numa umbanda, você pode ir numa sinagoga, você pode ir num templo budista. Em geral, você vai ter ali uma comunidade que te acolhe, que te abraça. E em determinados momentos da vida, só a religião pode fazer aquilo. Entende? Então, por exemplo, em situações de luto, né? Então, ou seja, quando você está passando por uma situação de luto, a comunidade religiosa ela tem certos ritos, né? Que são ritos milenares, né? De como lidar com a morte. Então, ou seja, de certa maneira, essa comunidade te abraça de um jeito que é difícil você ter em outros lugares. No trabalho, na academia, percebe? Essa comunidade religiosa, ela tem uma presença tão, tão grande que acaba criando uma noção de pertencimento que é muito difícil você reproduzir em outro lugar, né? Agora, fazendo um questionamento aqui, Rafael. Ciente de que, se a gente pegar essa questão do Deus geográfico, né? E que o lugar que você nasceu meio que define, não 100% dos casos, mas, enfim, define mais ou menos a religião e o Deus que você vai acreditar. Qual que é a chance de você estar acreditando no Deus, na religião correta, assim, né? Na mãe de tudo, assim, né? Se a gente pode dizer. Eu acho que essa é uma pergunta que deve ser feita aos religiosos, né? Que estão preocupados em encontrar uma religião certa. Porque, assim, existem mais de 4.000 religiões, pela pesquisa que eu fiz, 4.300 religiões no mundo. E só em uma das religiões lá, né, no hinduísmo, parece que tem mais de 330 milhões de deuses. Quer dizer, qual que é a chance da gente estar acreditando na certa? Eu acho que isso é um problema para quem acredita que existe uma religião correta. Por exemplo, se você perguntar para um hindu, né, qual é a religião certa, ele vai achar essa pergunta super esquisita. Porque ele já não acredita numa religião. Em primeiro lugar, dificilmente o hindu vai achar que o hinduísmo é uma religião. Que hinduísmo é um termo criado pelos ingleses. Depois que eles ocuparam a Índia, eles tentaram explicar aquele monte de manifestação cultural religiosa que tinha ali na região da Índia como um tipo de religião, hinduísmo. Mas essa ideia é uma ideia dos ingleses sobre os indianos. Os indianos não têm tanta clareza sobre o hinduísmo dessa maneira, entendeu? Então, ou seja, é muito mais complexo para eles o hinduísmo do que essa simplificação que os ingleses fizeram, de certa maneira, baseado na sua visão de mundo cristã. Ou seja, de que toda cultura tem uma religião e essa religião vai estar formatada nessa ideia, né? Divindades, texto sagrado e um espaço de culto. Entende? Então, essa equação, né, que está na cabeça do britânico, quando ele chega na Índia, a cabeça dele explode, porque não é bem isso, né? Você vai ter ali milhares de deuses, milhares de cultos, milhares de formas de ver, e aí o britânico, para tentar se localizar, ele fala, isso aqui se chama hinduísmo. É uma religião que tem 3 deuses e etc. Ele tem os Vedas, né, que é o texto sagrado. Então, ou seja, por isso que eu estou dizendo. Então, ou seja, isso é um problema para quem vem de uma matriz cristã. Ou se a gente pode dizer, de uma matriz monoteísta. Porque a religião monoteísta é aquela que vai acreditar que existe uma religião que é a certa e pressupõe que as outras sejam religiões erradas. Que uma é a verdade e que as outras sejam mentira. Então, ou seja, isso é uma preocupação de religiões monoteístas, que acreditam num Deus só, numa verdade só. Então, por isso eu estou te dizendo, né? Talvez essa pergunta seja um problema para quem é monoteísta. Porque para quem não é monoteísta ou para quem não é religioso, essa pergunta... Mas nas religiões politeístas,
Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente? Ou não? Porque se ele for, existe um Deus pai, assim, a gente pode dizer, porque se ele for essa onipotente, onisciente, onipresente, ele vai ter criado os outros deuses, ele vai saber exatamente o que os outros deuses teriam feito, né? Mas é isso, sim, né? Esses atributos, né? Isso vem de uma religião monoteísta, um pensamento de uma religião monoteísta, isso? Ou não? Essa forma de pensar é uma forma bem monoteísta, né? Então, que você não vai ver paralelo nas religiões nórdicas, nas religiões gregas, né? Pré-cristãs, né? Com a mitologia grega, a mitologia nórdica, entre os astecas, maias, incas. Você não tem uma ideia necessariamente de um Deus todo-poderoso, todo-onisciente e todo-bom. Sabe? Então, onisciente, onipresente, onisciente e onibenevolente. Isso são características que o cristianismo vai imputar para um Deus. A gente pode até colocar na tradição judaico-cristã, né? Nesse sentido, há uma continuidade. Mas, percebe? Isso é de uma religião. Então, assim, é mais ou menos, se a gente fizer essa ginástica de tentar encontrar essas características em outras religiões, é tão imprudente quanto você chegar numa tribo indígena e perguntar qual é o McDonald's deles. Onde fica o McDonald's de vocês? Qual que é o McDonald's que vocês têm aqui, né? Ou seja, por quê? Porque não faz sentido fazer uma pergunta dessa para um indígena. Porque ele não tem a característica de fast food, ele não tem a ideia de comida como uma comida rápida, ele não tem ele não vê a importância que a gente vê para, sei lá, para a marca McDonald's, né? Então, ou seja, isso para ele é absolutamente estranho. Eu estou trazendo esse exemplo do McDonald's porque ele se adapta perfeitamente para a religião. Entendeu? Então, ou seja, qual é o seu Deus Todo-Poderoso? Sei lá. Entende? Então é muito difícil você repetir a experiência de uma religião em outras religiões. É uma forma formatada de olhar o mundo. E que, de certa maneira, na minha visão, eu vejo que é um prejuízo que as religiões monoteístas fazem quando faz a leitura da religião. E como que a gente pode fazer essa leitura, então? A leitura qual? Você disse que essa leitura ela é prejudicial de certa forma. Como que a gente pode fazer a leitura correta, então? Não, eu acho que a melhor leitura é tentar entender a cultura pelos seus próprios termos, e não pelos termos que eu acho que ela deva ter. Entende? Então, ou seja, não tentar dizer... Cada caso é um caso. Olhar como eles se organizam e tentar explicar a partir dos seus próprios termos, e não tentar emprestar os meus termos, o meu juízo de valor, as minhas práticas, para observar o fenômeno deles, né? Então, ou seja, tribos indígenas, por exemplo, praticam infanticídio, muitas vezes, porque, sei lá, se uma criança tem um certo problema de saúde, eles entendem que um gesto de carinhos, né, e até de boa sorte, seja você sacrificar aquelas crianças. É estranho, na minha visão de mundo, é estranho pensar dessa maneira. Mas isso pertence... o meu sistema de juízo de valor está muito lastreado pela minha construção social, que é diferente da deles. Que é absolutamente diferente. Então, assim, é muito tenso essa relação sempre entre outras culturas. Percebe? Porque muitas vezes aquilo que eu valorizo, ela não valoriza. E aquilo que ela valoriza, eu não valorizo. Então, como é que a gente encontra um ponto ótimo? Esse é sempre o desafio de toda cultura. De todo diálogo intercultural. Percebe? Então, agora, o problema é quando eu parto do princípio de que a minha cultura sabe mais da cultura do outro. Minha e do outro. Que a minha cultura é universal. Isso geralmente dá problema. Né? Porque aí a gente começa a praticar o quê? Uma violência contra outras religiões que eu não compreendo. E eu começo a imputar os meus preceitos morais para outras moralidades, que muitas vezes se trabalham em outras perspectivas, em outras lógicas. E por isso que eu acho que é tão importante, em vez da gente querer imprimir, né, o meu juízo de valor sobre as outras moralidades, antes de tudo, entender como essas moralidades operam, para aí sim, depois eu pensar como é que a gente pode aproximar e naquilo que a gente não se aproxima, que a gente se distancia. Mas aí, então, como que a gente pode fazer... eu falo filósofos, né, teólogos, etc. Fazerem críticas a outras religiões, por exemplo, porque, teoricamente, eles estão fora dela. Eu não sei se... em benefício de qual crítica, né? A que tipo de crítica a gente quer saber, entendeu? Para criticar o quê? Para dizer que a dele é pior e a minha é melhor? Não, para tentar entender da melhor forma, né? Porque existem vários filósofos, por exemplo, Nietzsche critica o cristianismo, né? Uhum.
Ele critica pra tentar expor a ideia dele, sei lá, ele tem algum motivo por trás disso. Isso, porque tem um contexto. O contexto ele tá querendo se colocar na filosofia e percebe no contexto dele de que existia uma religião cristã que tinha uma certa visão de mundo que colocava os seres humanos numa fase de menoridade do pensamento. Né? Ou seja, o ser humano ainda não tinha alcançado o seu estágio de maturidade enquanto ele estivesse apoiando numa religião que se baseia numa lógica de pastoreio, né? De que, ou seja, o Senhor é meu pastor, eu sou uma ovelha, então eu nunca me responsabilizo pelas minhas atitudes, porque eu só sou o rebanho do Senhor. Então, o Nietzsche está criticando isso no contexto dele. Né? Você vê que ele não está... Então, mas ele tá utilizando a perspectiva dele pra criticar outra coisa, né? Exatamente, mas ele não está criticando o cristianismo, ele está criticando esta forma de pensar o mundo, percebe? E ele usa o cristianismo como um exemplo desse estágio de minoridade. Ah, entendi. Entendeu? Ele utiliza só como uma ferramenta pra mostrar o ponto de vista dele. Para dizer, olha, boa parte do nosso problema, então assim, o que ele está observando? Que existe um problema. O problema é esse estágio de minoridade intelectual, de pessoas que não se responsabilizam pelos seus atos, entende? E que sempre colocam na conta de uma outra coisa. Eu estou fazendo porque Deus me falou para fazer. Eu não faço porque Deus não me deixa. Então ele fala, pô, assim, você não vai assumir nada de nada, porque nunca você faz o que você quer fazer. Você sempre está dependendo da autorização de um outro, né? Ou você dissimula que existe um outro para fazer aquilo que você quer fazer. Mas você não assume que é você que quer. Então, ou seja, ele está preocupado mais com isso. E ele mostra como a religião faz isso. Né? Como a religião que ele está observando no seu contexto, no que está mais próximo dele, né? Tanto é que ele tem uma visão super simpática com o budismo, por exemplo, né? Ele achava que tinha uma visão mais muito mais madura do ponto de vista intelectual do que o cristianismo. Mas por que ele está falando isso? Porque veja, ele não é um defensor do budismo e nem um crítico necessariamente do cristianismo per se, né? Ele está preocupado em entender como é que a gente sai desse estágio de minoridade intelectual que a gente nunca se responsabiliza pelos nossos próprios atos. Né? Então, ou seja, por isso que ele está criticando. Então, a crítica à religião é um meio para chegar no fim, que é justamente discutir o super-homem, né? O estágio do super-homem, que é aquele que é responsável por si. Sim, de tudo que a gente falou, assim, são muitas perspectivas, né? Qual que você acha que faz mais sentido? Você tem uma religião, assim? Não, eu gosto... O que a ciência me ajudou a ver é de que a religião ela é múltipla de significado. Né? A religião me ajuda a entender o mundo, a complexidade do mundo, a beleza do mundo. E a beleza do mundo está na diversidade. Né? Não está assim dizer qual que é melhor, qual que é pior, mas falar, nossa, olha que os seres humanos, que são tão reais quanto eu, que compartilham das mesmas dúvidas e angústias existenciais que eu, atribuíram múltiplos significados para a experiência da vida deles. Então, ou seja, de um que acredita que um Deus ama incondicionalmente ele, que quer ver que ele se dê bem na vida, e por isso que ele tem que acordar com dignidade todos os dias para enfrentar esse mundo aleatório, né, que a gente vive. Outros que acreditam em vários deuses e que esses deuses representam as forças da natureza, e por isso essas forças da natureza o animam de alguma maneira, né, diante desse mundo caótico, ou acreditar no mundo que não existe Deus, mas que existe você, que existe a bondade, que existe a razão. Percebe? São tantos jeitos de enxergar o mundo que o que mais me encanta é observar essas diferentes formas, tentar entender os caminhos e tendências de cada uma dessas ações e de que maneira isso explica o mundo que a gente vive. Como essas diferentes narrativas, como essas diferentes crenças e interpretações... Mas não deixa tudo só mais confuso, cara? Se deixa tudo mais confuso? Pode ser. Pode ser que deixe... Pra você, deixa menos confuso. Que deixa menos confuso. É. Porque, querendo ou não, independente do que eu escolho ou não, essas outras visões existem. E elas são tão reais quanto a minha. Então, ou seja, eu posso escolher ser um ignorante. Ignorante no sentido de ignorar a complexidade do mundo. Eu posso escolher ser um ignorante. Né? Mas isso não fará com que o mundo diminua. O mundo continuará grande. O ignorante serei eu só. E essa parte, pessoalmente, me angustia. De saber que o mundo é maior do que o que eu vejo
E eu estou ignorando porque eu tenho medo ou falta de coragem para entender que o mundo é maior do que eu costumo pensar. Entende? Então é uma escolha. Né? Ignorar ou não ignorar. Eu prefiro não ignorar. Prefiro ser mais curioso, ver como cada um pensa. Mas então você acredita em um Deus, assim? Eu acredito no humano. O humano é concreto, né? Então, assim, Então em Deus, não. eu acredito que Deus existe porque as pessoas dizem que ele é. Entende? Então, assim, Mas ele como parte metafísica, assim, além da alma, sei lá, não. não é que eu não acredito. Eu tenho pouca imaginação para isso. Entende? Porque eu acho que é isso. O mundo é muito, muito complexo. Existem muitas formas de ver Deus, de encarar Deus, de experimentar Deus, de comunicar com Deus. E que eu não sei se é muito inteligente escolher um e negar os outros. Entendeu? Tudo bem se escolher um, não é? Acho que não há problema, né? Mas sempre deixa a porta aberta para uma curiosidade, para saber como as outras pessoas também enxergam. Entende? E acho que essa é a beleza do mundo. Você fala, nossa, como é que você enxerga o mundo? Como é que você enxerga Deus, a vida, o que acontece depois daqui, de onde a gente veio? Percebe? Porque isso melhora, qualifica a nossa experiência no mundo. Fica muito mais divertido, né? Então, ou seja, imagina, sei lá, você falar, eu gostei desse filme, eu só vou assistir esse filme pro resto da minha vida. Sei lá, Poderoso Chefão. Poderoso Chefão é o meu filme favorito. Eu adoro aquele Nossa, filme. muito bom. Mas, por causa disso, eu não vou assistir nenhum outro. Entende? É muito empobrecedor da realidade. Mas aí a religião não traz uma perspectiva única, assim, que você tem que acreditar naquilo? Não... Por exemplo, o filme, você pode ver um filme hoje e um amanhã. A religião, tecnicamente, é que na perspectiva monoteísta, né? Talvez. A gente teria que acreditar em uma só. E se converter a ela. É um jeito monoteísta de observar, né? Eu acho É louco isso, né? Porque tudo que a gente pensa é ali no ambiente, cara. Se a gente não abrir a cabeça para novas ideias, assim, novas coisas, a gente vai estar sujeito a tudo ao nosso redor, né? Exatamente. E é importante dizer isso, né? Mapa não é território. Mapa não é território. O mapa é sempre menor do que o território. Como assim? O mapa, ele é um enquadramento do território. Né? Ele não é o território todo. Então, por exemplo, quando a gente pega um mapa de São Paulo, o mapa de São Paulo, se ele for um bom mapa, ele consegue pegar ruas, rios, montanhas, né? Do território, daquele espaço que ele se propõe. Mas o território continua sendo maior que São Paulo. Então você pode pegar o mapa do Brasil, né? O mapa do Brasil ainda assim não é o mapa do mundo. E mesmo se pegar o mapa do mundo, ele ainda não vai ser território, porque o território está sempre maior. Então, ou seja, o mapa é sempre a orientação que nos coloca de pé no mundo. Então, eu tô aqui, ali é o norte, sul, leste, oeste. Mas o território sempre é maior. Então, por isso que assim, as religiões são ótimos guias da realidade. Elas nos orientam, são mapas para entender o mundo. Né? Nos ajudam a lidar com certas questões existenciais, práticas, né, sociais. Mas o território é sempre maior. Tem sempre um outro jeito de enxergar o mundo. Percebe? Tem sempre um outro jeito de explicar a realidade. E por isso que é tão interessante conhecer as religiões, porque quanto mais você vai vendo, mais o seu mapa vai crescendo, entende? Porque o território cada vez mais... Você vai tendo consciência que o território é maior do que aquele mapa anterior que você tinha, que parecia ser o mundo inteiro. Total. E que dicas, assim, você pode dar pra gente colocar em prática, assim, e aumentar o nosso mapa, né? Aumentar o nosso entendimento aí sobre tudo. Eu acho que o primeiro deles e mais fundamental é seja curioso. Seja curioso. Porque a curiosidade é que nos move a conhecer o mundo. Quem não é curioso acha que o mundo é óbvio, é autoevidente. Não tem dúvida, ele só tem certeza. E quem tem a certeza nunca leva ao conhecimento. A dúvida, sim. A dúvida nos leva ao conhecimento. Quando você não sabe uma coisa, né, na nossa experiência cotidiana, se você não sabe uma coisa, geralmente você pega lá o celular, abre no Google e procura, né? Ou seja, a dúvida te leva ao conhecimento. Se você acha que sabe, você não procura. Se você acha que sabe, você não pesquisa. Se você acha que sabe, você nunca vai procurar outra resposta. É verdade. Então, ou seja, a primeira coisa é seja curioso. Né? Eu gosto sempre de falar isso para os meus alunos, né? Sempre bota na tua cabeça um grande será. Será que é só isso? Será que é só dessa maneira? Será que não tem outro jeito de explicar a mesma coisa? Percebe? Porque quando a gente vai colocando esse será vai se tornando um combustível para que você conheça novos mundos e novas realidades.
Então, ou seja, por isso que a primeira coisa é seja curioso. A segunda coisa, eu acho que tenha critério. Então, ou seja, que a sua curiosidade tenha algumas linhas de ação que você tenha clareza. Então, ou seja, o que é o critério? O critério é aquilo que separa as coisas, né? Entre o bom e o ruim, o prioritário e o secundário, o necessário e o desnecessário. Critério é isso. Então, ou seja, procure em boas fontes a tua pesquisa, né? Então, ou seja, quer conhecer um lugar? Então, cara, faz uma boa pesquisa, procura saber com pessoas que sabem mais sobre aquilo, né? Então, ou seja criterioso e tenha critério. Quando você conseguir juntar essas duas coisas, você vai conhecer o mundo inteiro. Qualquer coisa, não só religião. E a gente pode fazer isso por meio de livros, documentários, o que você recomenda? Eu acho que tudo que tem à nossa mão, né? Eu acho que o que é importante é sempre a gente valorizar embora você tenha várias ferramentas, né? Eu acho que existem algumas que podem ser melhores, né? No sentido da validade do conhecimento, né? Que seria, por exemplo, a academia, né? Ou seja, hoje a gente tem um acesso à informação hoje indiscriminado, né? Então a gente pode entrar, sei lá, em várias plataformas, a gente estava conversando sobre isso antes, né? Então, ou seja, dá para você aprender tudo pelo YouTube, tudo pelo Netflix. Só que a questão é qual é a qualidade desse conhecimento, né? Eu não estou nem dizendo de uma coisa de certo e errado, estou dizendo sobre qualidade. Então, tem coisas que, por exemplo... Qualidade no sentido de não ser o fundamento certo ali, enviesado, em que sentido você fala? Eu digo qualidade no sentido de, por exemplo, eu sou um cara que conheço um pouco sobre a história do Islã. Um pouco de islamismo. Conheço, sei alguns livros essenciais que eu acho que são importantes para estudar, mas eu não sou um especialista disso. Então eu posso te falar um monte de coisa aqui que vai estar tremendamente equivocado. Entende? Que talvez um especialista da religião, né, ou talvez um religioso dessa religião vai poder te falar com muito mais qualidade do que a minha. A minha perspectiva é muito limitada. Meu conjunto de informações é muito pequeno comparado com outras pessoas. Então, ou seja, se você quiser uma história do islamismo, talvez você deva consultar alguém que seja da religião, se você quiser ter a lente de uma pessoa que experimenta essa religião, ou se você quiser uma coisa mais sobre o conhecimento dessa religião, um especialista nessa religião. Então, por isso que é tão importante a gente validar o nosso conhecimento, principalmente da academia, né, das universidades, né, dos grandes centros de conhecimento, porque ali é o lugar em que você tem uma preocupação muito grande sobre o rigor daquele conhecimento, da qualidade daquele conhecimento. Então, ou seja, por isso que é legal você ver, sei lá, para falar alguém do Islã, alguém que na academia estuda esse tema. Tem um mestrado, um doutorado, uma linha de pesquisa sobre esse assunto, né? Eu estudei, por exemplo, na faculdade, a minha especialidade foi a relação entre religião e economia aplicada aos evangélicos, né? Observando a relação entre evangélicos e periferia em São Paulo. Então, ou seja, essa é a minha linha de pesquisa. Esse assunto eu consigo falar com muita tranquilidade. Por quê? Porque eu estudei sobre isso. Significa que eu sei tudo sobre o assunto? Não. Mas que eu tenho um certo acúmulo de conhecimento e uma curva de aprendizagem sobre ele que me torna mais apto a falar sobre isso. Porque eu conheço outros pesquisadores que estudam o mesmo tema, eu converso com eles o tempo inteiro, conversei com religiosos sobre isso, escrevi sobre isso. Então, assim, a minha qualidade sobre esse assunto é maior do que quando eu falo sobre hinduísmo, por exemplo. E o foda é que o conhecimento, ele tá, às vezes, errado até na base, cara. Porque, assim, veio um doutor em astronomia aqui, e pesquisador em astrobiologia, né? Que meio que estuda os extremófilos no universo, né? Que são organismos que sobrevivem a qualidades, assim, bizarras de vida, né? Então, em altas temperaturas, etc. E o cara entende muito do processo de formação da vida e tal. Ele falou que aquele conceito que a gente estuda no fundamental de que a vida é o que nasce, reproduz e morre, na verdade não é aquilo, entendeu? Então, às vezes, até na base, cara, o conhecimento tá sendo... Porque já passou muito tempo e ainda não foi atualizado, entendeu? Você tem várias fases da academia, né? Então, assim, tem momentos da ciência, por exemplo, que você está discutindo a fronteira do conhecimento. Então, ou seja, você tem aqui debates teóricos de altíssimo nível. Então, por exemplo, hoje talvez uma das grandes discussões é: a sociedade existe? Okay? Caralho. Aí tem gente que está discutindo sobre isso. Existe sociedade? Não existe sociedade? Como que é essa discussão? Não, é uma coisa louca. Eu nem sei falar sobre isso. Mas você tem gente discutindo sobre isso.
né? Então, discutindo o conceito de vida, você tem ali alguém disputando a fronteira de conhecimento sobre esse assunto. Agora, você vai formando, depois dessa fronteira do conhecimento, você tem aquilo que a gente chama de hegemonia, ou seja, que é o consenso que mais se estabeleceu sobre aquele assunto. Então, ou seja, você tem uma hegemonia que é uma interpretação sobre aquele fenômeno que vai dizer tais coisas. Sociedade é piriri pororó, a vida é piriri pororó. Pra simplificar, você fala. E que traz um consenso que diz, olha, em que pese as diferenças, a maior parte do nosso acúmulo, o mais seguro que a gente tem, porque o que a ciência é, né? A ciência, ela não está buscando necessariamente a verdade, né? A ciência está buscando um conhecimento que seja válido. Ou seja, a preocupação da ciência é um conhecimento que tenha garantia, que ele tenha verificabilidade. Ou seja, é verificável? É possível verificar? Tenta Então, procurar respostas, né? tenta procurar respostas e respostas baseadas em quê? Isso é o mais importante para a ciência. É menos a resposta, mas sim a base daquela resposta. Entende? Então, ou seja, depois que você conseguiu, depois da disputa da fronteira do conhecimento, né, ganhou uma teoria, o que ela faz? Hegemonia. Ela cria um certo consenso em torno de uma comunidade científica que diz, olha, é isso aqui. Né? Então, o que você vai fazer depois disso? Você faz a parte da aplicação, que é você levar, então, isso para o conhecimento básico daquele conhecimento. Então, ou seja, se ele for necessário para ir para a educação básica, ele chega na base, né? Aí vira aula de ciências, ele vira aula de história, entendeu? Então ele chega na base. Aí aquele se torna um conhecimento essencial para a vida. Mas isso não diminui o fato de que a disputa da fronteira do conhecimento continua. Entende? Então não é que a criança está sendo ensinada errada, necessariamente. Ela tá tendo uma versão muito simplista de uma hegemonia que se construiu. Entende? De um consenso que se construiu e que se entendeu que é possível simplificar essa teoria, porque nem todo mundo vai querer saber sobre a origem da vida, percebe? As pessoas vão virar engenheiras, podcasters, jornalistas. Então, o que você faz o mínimo operacional para essa pessoa saber, para que ela tenha um mínimo de conhecimento sobre aquele assunto? Entendi, sem falar bobagem, entendeu? E aí é claro que depois você vai sofisticando a coisa e vai ficando cada vez mais complexo. Ou seja, o conceito de o que é uma religião, eu nem lembro se a gente estudou isso na escola, enfim, mas se a gente estudasse, seria totalmente diferente do que o conceito que você estudou. Exatamente, lógico. Porque a gente leva isso para uma simplificação. Por exemplo, a gente costuma dizer na escola, a gente costuma aprender na escola da matemática, que a matemática representa a realidade. Né? Então, eu acabei de dar um exemplo que prova isso. Né? Os números são representações da natureza. Então, 2 mais 2 é igual a 4. O que é o 2? O que é o 4? São abstrações, mas que aplicam a qualquer coisa que se aplica a uma unidade comum. Certo? Isso é uma noção de matemática que a gente aprende na escola. Agora, os números representam a realidade? No debate acadêmico vai dizer, não necessariamente. Porque você vai ter, por exemplo, números imaginários. Entende? Números irreais. Ou seja, existem outros conjuntos. O que eu estou dizendo se restringe ao conjunto de números reais. Que, em geral, é aquilo que a gente aprende na escola. Mas existem outros conjuntos de números. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a matemática se viu diante de um problema que era, por exemplo, a equação que era x mais 1, x ao quadrado mais 1 igual a 0, era uma equação que era impossível de se resolver. Porque qual que é o número, entendeu? Não teria nenhum número dos números reais que você ia conseguir chegar nessa conta. O x ao quadrado mais 1 é igual a 0. Entende? Então, durante 2.600 anos, a matemática não teve uma resposta para essa equação. E depois, ela só veio criar, depois do Descartes, do Leibniz, que vão chegar e vão dizer, mas não existe uma resposta nos números reais, nos números que a gente conhece, e dos números que a gente não conhece. Entende? Então, ou seja, a partir daqui, essa ideia de representação numérica da realidade vai se tornando um pouco mais complexa. Agora, você não vai falar isso com uma criança, entendeu? Isso não adianta, entendeu? Sim. Então, isso é uma discussão de fronteira de conhecimento. Uma discussão da matemática entre os acadêmicos da matemática. Interessante, eu não sabia disso, cara. Tipo, sabia em certo nível, mas não que simplificava esse ponto, né? Agora, eu queria voltar a falar daquelas suas pesquisas que você fez, que você citou que muitas pessoas falaram que quando mudaram de casa, de ambiente e tal, mudaram a religião, né? Que outro tipo de pesquisa você fez nesse sentido?
A minha principal linha de pesquisa foi sobre a relação entre religião e economia, né? Então, como uma coisa explica a outra, né? Então, porque economia é mais do que só as trocas que a gente faz, né? Tem muito a ver com as nossas expectativas em relação ao mundo, aos temores que a gente tem no mundo, e principalmente como é que a gente faz para pagar nossas contas, organizar nossa vida, né? Material, dizendo, né? E a religião, de certa maneira, cria certos estímulos que acabam explicando, por exemplo, uma coisa que eu fiquei muito curioso na época, né, quando eu fui estudar sobre isso, que era a relação entre o crescimento dos evangélicos no Brasil e uma melhora de vida que estava acontecendo nos anos 2000. Então, assim, eu percebi que o aumento do crescimento, que houve um aumento, um crescimento na economia, né, principalmente nos anos 2000 até 2015, né? Você teve um período aqui de crescimento econômico bastante importante, né, na economia brasileira e que beneficiou principalmente as pessoas mais pobres. A base da pirâmide social brasileira, né, melhorou de vida. E era curioso, porque o mesmo gráfico que mostrava a melhora de vida dessas pessoas era muito parecido com o crescimento dos evangélicos nesse período. E aí eu percebi que tinha alguma relação. Quer dizer, aí eu fiquei curioso para saber, será que tem uma relação? Uhum. E aí eu fui percebendo que existia, então, uma certa simpatia dos evangélicos, né, uma simpatia, uma certa afinidade entre as pessoas mais pobres e os evangélicos. E eu fui estudar por que havia essa relação entre isso. E aí eu fui percebendo esse olhar da religião que não tem necessariamente a ver só com as crenças, mas tem a ver principalmente com a comunidade religiosa, que vai sendo construída nas periferias. Como assim? Ó, vamos tentar ver um comparativo, né? Para você ter uma igreja católica, a igreja católica é uma religião muito verticalizada, né? Então, ou seja, aquela paróquia geralmente está ligada com uma diocese, essa diocese está ligada com uma arquidiocese, que se você chegar no final, você vai chegar até o Papa no Vaticano. Sim. Né? Então, ou seja, uma religião bastante verticalizada, né? Então, para a igreja católica, ela é muito mais burocrática, muito mais rígida do que propriamente você vai ter outras religiões. Beleza. Então, agora, os evangélicos, eles têm, pela sua própria formação histórica, de contestação das religiões oficiais, de contestação do cristianismo oficial, que era a Igreja Católica, os evangélicos foram criar e também, né, se a gente for acrescentar, o seu apego às escrituras como autoridade primeira do poder da fé. Então, ou seja, os evangélicos têm um primado da autoridade das escrituras, né? Ou seja, a palavra de Deus fala muito mais do que a palavra do pastor, né? Então, ou seja, na Igreja Católica, a Bíblia ela é interpretada pelo clero. Então, ou seja, a Bíblia não é auto-interpretável, né? A Bíblia é intermediada pelo magistério, pela autoridade da Igreja. Sim. Foi a Igreja que criou a Escritura, né? Para os evangélicos, não. A Escritura ela é uma autoridade por si só. Né? Então, ou seja, isso vai criando o quê? Uma série de interpretações diferentes para o fenômeno religioso. O pastor é só um propagador ali da palavra, né? Um pregador. Exatamente, que prega a palavra de Deus, não aquilo que ele acha. Em tese é isso, né? Então, em tese, né? Porque todo mundo vai tendo uma interpretação sobre isso. Sim. Né? E vão criando as suas correntes. Então, o que acontece? No Brasil, isso vai ter um fenômeno super interessante, que é o fenômeno do pentecostalismo. O que é o pentecostalismo? O pentecostalismo é uma religião que, para além da autoridade das escrituras, que é isso que a gente está falando, que é uma característica protestante, os pentecostais eles acreditam numa ideia que tem a ver com uma interpretação da Bíblia, que entende que a conversão, né, e a salvação religiosa está associada com um batismo espiritual, que é o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? É quando você tem uma experiência, que, ou seja, além do batismo nas águas, que é um rito comum, né, das igrejas cristãs como um todo, né? Porque é um rito que Jesus vai fazer com João Batista e que representa ali o ingresso numa nova vida, né? Ou seja, você morre para o mundo e nasce para Deus, né? Você tem uma nova natureza a partir do momento que você participa desse batismo. Então, para além desse batismo, os pentecostais acreditam num batismo de fogo, um batismo que seria o quê? Aquilo que vai aparecer em diversas manifestações espirituais, que a mais famosa delas é o batismo em línguas, você falar em línguas estranhas, a língua dos anjos, né? O que em termos técnicos a gente costuma chamar de glossolalia, né? São essa linguagem
de palavras, de línguas estranhas. Então, os pentecostais acreditam nisso, nessa manifestação mais espiritual. Então, e esse grupo é um grupo de características sociais bastante distintas, né? Porque, ao contrário do protestante, né, que a gente costuma pensar que é o protestante o inglês, que era geralmente o industrial, o empresário, né? Esse personagem aqui, o pentecostal, ele é de um outro tipo, né? O pentecostal é um protestantismo mais pobre, né, que nasce nos Estados Unidos, principalmente entre negros, imigrantes, mais pobres, menos letrados. Então é um tipo muito específico de protestantismo e que vai chegar muito rápido no Brasil, pelas mesmas origens sociais. Então, ou seja, cresce entre pobres e negros e imigrantes periféricos. Entende? Geralmente nas periferias. Geralmente nas periferias. E se a religião católica é uma religião extremamente hierarquizada, verticalizada, esses grupos pentecostais são extremamente horizontais. Então, ou seja, se para uma igreja católica os caras têm a dificuldade de formar um padre em 5 anos, que é o que geralmente demora para fazer um padre sair de seminarista para se tornar um sacerdote de fato. Tem que fazer filosofia, teologia, né? Passa pelo seminário, né? Então, vai durar mais ou menos 5 anos. Numa igreja evangélica pentecostal, se Deus falou com a pessoa naquele dia, já nasceu um pastor. Percebe? Que monta a igreja dele onde ele quiser, na garagem da casa dele. Então é muito mais dinâmico, é muito mais empreendedor, percebe? E tem uma certa moral do mundo que acaba criando um discurso que acaba regulando a vida daquelas pessoas, entendeu? Trazendo um sentido que você não tinha antes das periferias. Mas de que forma isso melhora economicamente a vida das pessoas ali? Então, pense o seguinte, por exemplo, o cara, a religião chega e fala, olha, o Espírito Santo agora mudou tua vida, Deus mudou tua realidade, e aí a partir de agora o quê? Você vai ter que se dedicar para ele, porque agora a sua vida mudou. Sua vida mudou, muda como? Muda tanto do ponto de vista objetivo quanto do subjetivo. Então, por exemplo, você tem uma nova vida em Deus. Essa nova vida em Deus implica, por exemplo, você não pecar. Então, não pecar significa o quê? Você, por exemplo, fugir da vida de pecado. Então, se você bebia, parou de beber. Jogava baralho, apostava dinheiro, parou de apostar. Se você batia na esposa, parou de bater. Então, ou seja, isso começa a mudar a organização daquela vida. E você começa a fazer uma coisa que, assim, tem muitos estudos que mostram isso, você começa a criar um nível de previsibilidade para essas pessoas. Então, ou seja, só o fato do dízimo, por exemplo, já muda muito a vida das pessoas. Por quê? Porque elas sabem, por exemplo, que elas têm uma obrigação espiritual de dar 10% dos rendimentos dela para a igreja. Porque é o que Deus mandou. Mas quanto é 10%? Entende? O que é 10%? Então, isso obriga essas pessoas a terem que começar a fazer algum cálculo de previsibilidade sobre a vida dela. Caramba. De algum tipo de organização financeira. Total. Isso para começar. Aí parou de beber. Então, ou seja, economiza o dinheiro do cigarro, da cerveja, do dinheiro que você apostava no sinuca. Entende? Então você começa a ter uma nova organização da vida, que começa a ser feita a partir da igreja. Entende? A sua lista de relações também começa a mudar. Muita gente, né, na periferia vai para as igrejas para ter uma ajuda, né? Então as igrejas vão lá, dão agasalho, dão roupa, né? dão comida para as pessoas, cesta básica. Então, ou seja, muita gente participa, inclusive, dessas comunidades porque tem essas redes de ajuda mútua. O que na periferia de uma cidade tão desigual como São Paulo se torna uma necessidade gigantesca, entendeu? Então, na sua pesquisa, você conseguiu analisar, assim, e correlacionar que, nesse sentido, a igreja evangélica e a melhora na economia na periferia realmente estão interligados. Exato, porque o que vai acontecer, né? Você vai vendo muito de que, como tudo na vida, como todos nós, estamos sempre buscando um sentido para a nossa vida, uma explicação para isso, até também é razoável a gente imaginar que as pessoas procuram uma explicação para a posição delas de classe na vida, de classe social, posição econômica que elas têm. Então, ou seja, de certa maneira, a religião acaba trazendo esse sentido. Então, por exemplo, a gente pode ver a pobreza, por exemplo, numa cidade desigual como São Paulo, de uma forma como uma injustiça social, onde muitos têm, que poucos têm muito e muitos têm pouco, que é uma injustiça histórica, baseado num passado escravocrata, num projeto de país que até hoje não deslanchou. Então você pode ver isso de diversas formas. Como você também pode ver isso por uma lente espiritual.
dizendo, olha, o que você está passando não é diferente do que José do Egito passou, né? Então, ou seja, a sua privação econômica não é fruto de uma injustiça histórica, mas sim um processo em que Deus está te provando. É uma provação espiritual. Assim como ele provou José do Egito, como ele provou Moisés. É um processo que você tá Neemias, passando. que você tá sendo provado para ser aprovado por Deus. Então, ou seja, são diferentes formas de você olhar. Não necessariamente excludentes, mas são formas diferentes. Então, ou seja, você cria um sentido para a pobreza daquela pessoa. Ou seja, um sentido espiritual, uma prova, e que eu preciso estar na luta. E isso dá uma esperança pra ela, pra aquela dá- pessoa. Dá uma esperança e uma resiliência. Ou seja, uma esperança. E não acaba aqui, né? Essa esperança, uma resiliência. Eu preciso estar atento. É preciso estar atento e forte. Eu não posso marcar bobeira, eu não posso encher a cara, eu não posso bater na mulher, não posso ter amante, eu preciso mudar minha vida. Então, ou seja, isso cria uma certa disciplina e um controle de si que muitas vezes o cara não tinha antes da religião. Entendeu? Então você acaba explicando. Tipo, sozinho, sem uma crença, ele não conseguiria ter aquilo, teoricamente. Não sei se sozinho, mas de certa maneira, isso aquele fenômeno acaba ajudando ele, né? Teve um caso muito interessante de uma mulher que eu entrevistei, que ela contava isso, né? Que ela se converteu porque o filho dela tinha sido preso, junto com o irmão dela, que era o tio do menino. Então, assim, parece que ela não me contou o crime, né, que ele tinha cometido, mas parece que o filho dela e o irmão estavam envolvidos em alguma maracutaia e foram pegos, né? Ela era mais velha já? Ela era uma senhora de 60 e poucos anos. E aí ela me contou que quando ela se converteu foi isso, porque aí ela viu que o filho dela estava preso, o irmão dela estava preso, um momento muito difícil da vida dela, e aí ela foi procurar uma igreja evangélica para pedir ajuda e tudo mais, e aí ela vai ter uma revelação de Deus, de que é uma prova que o filho dela está passando, porque ele precisava ter um momento, ele estava vivendo muito do jeito que ele queria e que Deus agora estava chamando ele para um particular, que é uma forma de dizer assim, Deus está chamando ele para perto, né, numa prova, para que ele viesse a aceitar ele, né, de fato, mudar de vida para valer. Então, ela vai ter essa revelação, né, alguém vai falar isso para ela vai para a cadeia, e quando ela chega na cadeia para visitar o filho dela também já tinha se convertido. E aí ele começa a ter, então, tinha carcereiros evangélicos que começam a ajudar o cara, começam a trazer benefícios, percebe? Então, ou seja, ela vai procurar um socorro de uma igreja, ele também vai procurar um socorro dentro da cadeia, e começa uma rede a se movimentar para ajudar o cara naquele momento, entendeu? Trazendo benefícios, vantagens. Isso vai acontecendo, entendeu? Então imagina esse exemplo no microcosmos acontecendo em vários ambientes ao mesmo tempo. Vai se disseminando, assim, com o passar do tempo. Um vai espalhando pro outro. Exato. Então, por exemplo, tem um cara que eu entrevistei que ele falava muito disso, né? Ele era um cara que ele era eletricista. Ele era eletricista. Daqui de São Paulo, esse pessoal? Eu entrevistei todo mundo na capital, né? São Paulo. E aí eu conversava com um cara que era eletricista e ele falava, cara, assim, a igreja eu vou porque eu acredito e tal, mas também porque, assim, eu arranjo muito emprego lá. Né? Então, ou seja, o pessoal fala, o irmãozinho que cuida já ganha uma rede de contatos ali pro seu negócio também. Exatamente. Então, no lugar, por exemplo, da periferia de São Paulo, que é um lugar predominantemente residencial, você não tem, é muito difícil você ter negócio na periferia, né? Indústria, né? Nem se fala. Então, ou seja, é um lugar onde existe pouca oferta de emprego. Existe pouco ponto de encontro, você não tem muito espaço de lazer e cultura na periferia. Né? Você tem pouquíssimos lugares de assistência social, né, comparado com a demanda que você tem. Então, de certa maneira, a igreja acaba concentrando isso. Ela faz, às vezes, de um espaço cultural, ela faz, às vezes, de um lugar de assistência social e acaba se tornando um espaço em que as pessoas se conhecem do bairro. Entende? Então, assim, esse cara, por exemplo, ele não era nem tão religioso, assim, entendeu? Mas ele falou, eu gosto da igreja, porque você vai lá, ouve uma música ao vivo, ouve uma palavra ali que te dá uma levantada, e pra mim é bom porque eu já arranjo um emprego ali. Entendeu? Igual você falou, né? Horizontal, né? Todos vão crescendo. Exatamente. E num momento em que a economia começa a ter uma melhora, principalmente para essas pessoas, esse lugar acaba se tornando o melhor lugar para essas pessoas se encontrar. Né? Então tem um estudo famoso do Gessé Souza, que é um sociólogo muito importante, vai escrever um livro chamado A Ralé. Brasileiro? Brasileiro. Ele vai mostrar a Ralé, né, que é essa base, né, os miseráveis ali. Quem melhorou dos miseráveis, né, nesse momento de bonança econômica?
não foram qualquer pessoas. Eram pessoas que estavam, de certa maneira, psicologicamente e socialmente preparados para aquela melhora econômica. Que eram pessoas que estavam tendo o quê? Uma mentalidade mais empreendedora, uma visão, né, mais voltada para o trabalho, ao esforço individual, e que essas pessoas geralmente estavam ligadas com o evangelho. E esses gráficos vêm aumentando até hoje, assim? Se a gente for pegar? Olha, eu não sei te dizer, assim, né? Eu parei de estudar isso há alguns anos, mas a gente passou por um momento de uma crise muito grande financeira, econômica, né? De 2015, 2016, que foi muito severo com os mais pobres, e que até hoje a gente está, assim, tá tendo uma melhora ainda tímida, uma recuperação ainda tímida dessa crise, assim, né? Não sei te falar como tá isso hoje, né? Teria que ver um dado melhor, assim, mas... Mas a gente pode dizer que historicamente realmente tem uma relação ali. Houve uma relação bastante positiva. Legal. E tipo assim, dessas histórias, dessas pessoas que você entrevistou, cita uma assim que você lembra que é memorável, que mudou. Bom, você citou a vida dessa senhora e tal. Qual que você pode falar assim que você falou, putz, a religião meio que mudou a vida dessa pessoa? Acho que a religião mudou de todas elas, né? Acho que assim, um caso que me ajudou a entender muito, talvez o fenômeno evangélico, né? Tá, todo mundo me ajuda de alguma maneira, né? Mas que eu me lembro, assim, que foi muito interessante, foram 2 casos, né? Um caso era de um cara que entregava água Bonafonte, né? Sabe? Galão de água. 20 litros e tal. Isso, na porta da casa das pessoas e tal. Ele falou, olha, eu trabalho com isso, cara. Eu entrego galão na casa das pessoas. Ele falou, cara, ninguém sabe nem quem eu sou. Eu sou o cara que entrega água. Não tenho nome, não tenho... Se eu tô doente, se eu tô de férias. E muda a pessoa nem sabe que mudou, entendeu? Eu não tenho rosto no meu trabalho, ninguém sabe quem sou eu. Nem ali na comunidade. Não, ele tá falando do trabalho dele, né? Ele tava falando do trabalho dele nesse momento. Então ele falou pra mim assim, olha... Mas ele trabalhava na comunidade dele? Não lembro. Eu lembro que ele entregava Bonafonte de moto. Tá. Então, sei disso. E ele falava, cara... O pessoal não sabe meu eu nome. entrego, ninguém sabe meu nome, ninguém sabe quem eu sou e tal. Ele falou, mas na igreja... Ele falou, na igreja você sabe meu nome, sabe que eu toco um instrumento, conhece a história da minha família, conhece a minha esposa, conhece a minha filha. Então, assim, a igreja me dá um reconhecimento social, né? Ele não falou nesses termos, mas a gente consegue entender, né? A igreja dá um reconhecimento social para essa pessoa que lugar nenhum dá. Entende? Então, ou seja, isso explica por que os evangélicos hoje são a religião mais negra do Brasil. Entende? Mais do que as religiões de matriz africana, por exemplo. Entende? É o lugar onde concentra proporcionalmente, onde concentra mais pobres. Percebe? Então, ou seja, porque esse lugar vira um espaço de acolhimento para essas pessoas que são invisibilizadas. Então o cara tem uma igreja que às vezes é do lado da casa dele, é perto da casa dele, né, na garagem da vizinha, do amigo, em que essas pessoas se conhecem e se ajudam, né? E criam uma lógica de que aquilo ali de que a pobreza ali tem um sentido. E um sentido espiritual, porque Deus quer aprovar aquelas pessoas, percebe? Então isso vai criando um todo coerente na vida das pessoas que bota elas de pé, faz ela viver com dignidade, aceitar as humilhações cotidianas com cabeça erguida, porque de alguma maneira aquela forma de interpretar o mundo embute um sentido para ela, né? E por isso que é tão interessante. Então esse é um caso que me chamou muita atenção. O segundo caso que me chamou atenção foi um caso de uma mulher que ela contou que ela foi para a igreja porque o marido estava endemoniado. O marido estava demônio, e ela entendeu que o casamento estava indo ruim, ela não tinha entendido que era demônio, mas quando ela vai numa igreja universal, aí o pastor fala para ela, olha, tem um demônio na sua casa, e foi porque foi um trabalho de feitiçaria. E aí ela conta, né, assim, ela fala, nossa... E ela contando, você consegue ver que ela acreditava fielmente. 100%. E aí, engraçado que você ia conversando com ela, eu fui querendo saber o que era esse demônio, né? O que era esse feitiço e etc. E aí você vai vendo, tem toda uma explicação que faz sentido, né, para a realidade dela. E o que era, né? O marido dela começou a usar crack. Entende? Então assim, o marido começou a usar crack. Começou a ficar esquisito em casa. Entende? Por conta do vício, né? Da dependência. Oi? Da Começou a ter dependência. E aí ele começou a ficar estranho. Começou a roubar as coisas da casa. Começou a não trabalhar mais. Entendeu? Qual a explicação para isso?
É o demônio, entende? Tem uma explicação lógica para isso, um sentido para isso. E que quando ela vai para uma igreja, um pastor mostra que sabe o problema que ela está passando, traz um sentido para ela e diz para ela de que Deus estava livrando ela daquele mal e de que ele ia cuidar dela a partir daquele momento. E aí o que acontece? Aquele cara foge de casa, vai para uma casa de uma outra mulher, né? E aí ela fala, Deus me livrou desse demônio, percebe? É uma forma de explicar o mundo real dela, que estava ali, que devia ser uma barra danada, entende? Mas a religião ali é mais do que só uma explicação, ela é uma linguagem, entende? Assim, não é uma coisa necessariamente literal, mas é uma forma de entender o mundo. Falar, entendi. O cara começou a usar droga, ele começou a causar problema, você vai pra igreja para pedir socorro e ele, de repente, foge de casa. Entendo, mas aí vem uma dúvida pra mim, assim, por que se chegasse um cara e falasse assim, não, isso tá acontecendo porque ele tá dependente dessa droga, por causa disso, isso causa isso no cérebro, tal, dá uma explicação biológica e científica pra isso, né? Por que no caso da religião faz mais sentido? É mais palpável, assim? Eu não sei se a ciência chegou até ela ali, entendeu? Ela mora dentro do miolo do A religião ali atinge mais pessoas, então. Exato. E aí você vai dizer o seguinte, isso aí é ciência ou não é ciência? Tem algum conhecimento sobre a realidade, percebe? E exemplificado, tipificado em categorias religiosas, metafísicas, esotéricas. Mas, de fato, aquela explicação ajudava a explicar o mundo dela. O marido dela mudou, alguma coisa mudou. Sim. Entendeu? Claro que dentro dessa explicação tem várias camadas, né? Então, ou seja, o feitiço. O que é o feitiço? A vizinha que não gostava dela. Ela não gosta da vizinha, ela vai dizer que a vizinha é de uma outra religião, de matriz africana, então logo ela é macumbeira, nos termos dela, então por isso que o marido dela passou mal. Então, ou seja, tem camadas de intolerância religiosa, tem vários problemas nessa... Há um nível que começa a ficar prejudicial, então. Exatamente, mas que tem uma explicação, mas que explica muito o Brasil que a gente conhece, entende? Na minha visão de sociólogo, né, que estou ali tentando entender o movimento da sociedade, aquilo ali explica muito. Entendeu? Explica muito como a droga tem um elemento desestabilizador das famílias dentro da periferia. Explica muito, por exemplo, uma coisa que é a competição na periferia. Então, ou seja, as oportunidades de vida são muito escassas nas periferias, né, metropolitanas, urbanas do Brasil. Então, existe muito essa dinâmica da inveja, né, com uma explicação para os fracassos pessoais. Então, se eu não conseguir, é porque alguém fez uma mandinga contra mim, foi a minha vizinha, porque as oportunidades de vida são tão escassas que se um recebe, a dinâmica da inveja já é muito, muito latente, assim, né, nesse lugar. Então, nesse exemplo, eu consigo ver uma literatura inteira, vejo uma biblioteca inteira que explica aquele fenômeno, entendeu? Que em lugares, por exemplo, onde você tem mais oportunidades de vida, você arranja outras explicações que não são só essas. Pode vir um cientista e falar, não, é porque isso daqui biologicamente tá afetando o cérebro do seu marido, ele tá pegando as coisas e tal, né? Pode. E que fim que deu essa história? Qual delas? Da mulher. Não, ela foi pra igreja, eu tava entrevistando ela pro meu mestrado, então assim, tava perguntando mais sobre como é que tava a vida dela, e foi aquilo. Mas aí deu certo, o marido dela parou de usar crack? Não, o marido dela, a oração que ela tinha feito era, né, Deus, ou você muda ele, ou você tira ele de mim. E ela foi, e ele tirou ele de mim. Então, quando ele foi embora. Então, pra mim, me deu paz. Então, entende? Então, ou seja, ela arranjou uma explicação pra rejeição e pro desfecho daquele relacionamento. Entende? Então, que dava um sentido, que não era... Então, ou seja, ela elabora de um jeito em que ela não coloca a culpa pra ela. Ela tenta dar um jeito de tipo, olha, foi como tinha que ser. Porque Deus quis assim. Percebe? Sim. E quantas pessoas você entrevistou mais ou menos nesse... momento do seu mestrado. Um projeto, né? Tinham 60 pessoas, né, envolvidas. Quais foram os padrões, assim, que você encontrou nas entrevistas que você fez? Mas era bastante, assim, né? Tinha isso, acho que foram esses pontos que eu destaquei, né? A importância da igreja como um espaço comunitário, de lazer, de assistência social, de educação. Muita gente vai aprender a ler para ler a Bíblia, por exemplo, que é um negócio que foi bem interessante. E esse aspecto subjetivo, né? Como, de certa maneira, a conversão criava uma certa recodificação moral que, de certa maneira, tornava essas pessoas mais adequadas ao capitalismo. Entendeu?
Então, ou seja, elas se tornavam boas trabalhadoras, porque elas não queriam se rebelar contra o chefe, porque entendiam que era uma prova, não uma injustiça. Se o meu patrão é sacana comigo, é porque Deus está querendo me ensinar algo com esse patrão sacana. Entende? Então, eu não devo ir contra ele, né? Ou, às vezes, em algum caso, até era o contrário, né? Deus me deu coragem de falar na cara dele porque isso era errado. Entendeu? Ele me deu poder. Então, ou seja, sempre a igreja era usada como um instrumento de justificativo. Entende? Então, acho que são esses elementos que acho que mais me saltaram na época. Você falando isso, cara, me deu muita curiosidade agora pra dar uma estudada nesse assunto. Porque se a gente analisar, molda muito, né? Tudo ao nosso redor. E cria aquilo que um sociólogo francês chamado Luc Boltanski fala, né? Cria justificativas compartilhadas. E a palavra justificativa é uma boa palavra para isso, né? Porque justificar significa tanto tornar justo uma certa ordem das coisas, uma certa realidade, né? Tornar justa, quanto justificar igual no Word, né? Quando você clica em justificar, que fica num formato só, né? A página fica num formato específico. Então, ou seja, justificativa significa isso, né? Tanto torna justo uma certa realidade, quanto ela formata a realidade de um certo jeito. Então, a religião tem um poder muito grande de criar justificativas compartilhadas, explicações justas para o mundo, percebe? E que tem um certo formato, um certo jeito de dizer, né? Então, por isso que é tão interessante olhar a religião. A religião tem um poder explicativo, né? Um poder de justificar coisas que muitas vezes podem até ser injustificáveis fora da religião, mas que, de certa maneira, a religião embute num certo sentido, numa certa explicação mais ou menos racional, e que dá uma certa ordem no mundo, né? De um jeito específico. Que massa, cara. Gostei bastante da conversa, cara. Bom também. Recomenda uns 2 livros aí pra gente entender mais esses assuntos. Sobre religião no geral, eu recomendo O Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade. Acho que é um livro ótimo, introdutório. Mircea Eliade eu já até citei aqui no podcast. Ele é um historiador romeno, muito interessante, estudou bastante religião. Tem uma série de livros, né, vários tomos, que chama História das Ideias Religiosas, que é muito legal, mas aí é uma coisa mais parruda. Mais denso. O Sagrado e o Profano é um livro curto, sucinto, ajuda muito a explicar. Então, acho que esse é um bom livro, né? E um segundo livro, né, talvez para entender mais a realidade brasileira, eu acho que é O Povo de Deus, do Julian Speyer. É um livro muito interessante, né? Claro, para você começar a gostar do assunto, né, ele resume um pouco pesquisas acadêmicas sobre o assunto dos evangélicos no Brasil. E aí eu acho que é um bom livro, Julian Speyer. Acho que vale a pena. Divulga suas redes aí, onde que o pessoal pode te encontrar. Muito bem, então onde podem me encontrar? Eu geralmente estou mais no Instagram, né? Então acho que é mais fácil me encontrar por lá, né? O meu Instagram é Rafis, né? RAFIS, né? Então vocês vão achar lá Rafael Rodrigues da Costa. Lá também tem alguns vídeos, dá para ver, né? Os links para os cursos da Casa do Saber, que é onde ali tem algum material mais online. E o LinkedIn, né? Eu vou deixar na descrição lá. Vai deixar? Então, beleza. Agora, só pra gente finalizar, então, eu queria te fazer mais uma pergunta. Rafael, você tem medo da morte, cara? Medo da morte? Olha só, medo da morte eu acho que eu não tenho medo de morrer. Acho que a morte em abstrato, ela é muito abstrata, né? Mas o fato de morrer, então assim, deixar de existir nesse mundo não me assusta. Mas essa morte, esse morrer cotidiano, de envelhecer, de perder as pessoas que você ama, da mudança do tempo, né? Então, ou seja, essa ideia de mais um dia ou menos um dia, sabe? Esse morrer cotidiano, eu acho que não me assusta, mas eu acho uma grande tristeza. Por quê? Porque é uma eterna despedida, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente sempre tem esse assunto na mesa, né? É que a gente não se dá conta, né? Mas quando a gente fala que está envelhecendo, que os nossos pais estão envelhecendo, que os nossos amigos estão envelhecendo, que o tempo está passando, até no parabéns, se você for ver, até no nosso aniversário, a gente tem um momento para isso, né? Que é o momento que a gente apaga a vela. Por que a gente está apagando uma vela?
porque você fez menos um ano. Entende? Você Caralho. tá indo cada vez mais pro fim, pra sombra, pra não existência, né? Então, ou seja, tudo está anunciando pra gente que o fim está vindo. Então, esse anúncio, ele é sempre angustiante pra nós, né? E por isso que a gente faz festa de aniversário, inclusive, né? Pra tentar reduzir o dano desse conflito existencial de que a morte se avizinha, né? Mas mesmo assim a gente tira um barato, né? Faz um bolo, apaga uma vela, né? Então, ou seja, esse morrer, eu acho que é uma coisa muito triste, mas que também é o mesmo motor que faz a gente ter vontade de viver, ter alegria, né? Porque a felicidade é isso, né? Ela é boa porque acaba. Então, assim, você não tem medo do fim, mas e sim do processo. Eu não tenho nem medo, eu acho triste só. Triste, é um processo. É inevitável, mas é o que também faz sabor à vida, né? Se a vida fosse eterna, qualquer momento é qualquer momento. A gente não valorizaria. Não teria graça, né? Agora, saber que acaba faz a gente ter uma injeção de ânimo, de vida, né? Pra você aproveitar. Total. Rafael, obrigado por ter vindo, cara. Valeu. Obrigado pelo convite. Que isso. Bom, se você assistiu até aqui e gostou, então eu peço que você se inscreva, deixe seu comentário aí, dizendo o que a gente pode melhorar. As redes do Rafael vão estar na descrição, também é do podcast. Então siga lá e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.